Estamos aqui para mais uma edição do podcast Reconectadas com Deus, uma edição especial. E hoje estamos com a honra de receber a querida Sandra Mota, do Instituto ABC da Mama, com um testemunho, meu Deus, eu estou aqui impactada, né? Um pouquinho que você confidenciou aqui nos bastidores. Seja bem-vinda, querida, né? Se apresente aí para nossos ouvintes. Pois é, eu que agradeço estar aqui, a oportunidade de estar me despedindo de Pernambuco, como você falou, né? E mais com aquele gostinho de que já já eu volto. Sabemos que é hora de despedida breve, gente, né? É necessário, né, Sandra? Eu acredito muito que há um tempo determinado para todos os propósitos do Senhor, né? O Instituto já existe há quanto tempo? Há 6 anos. Há 6 anos. Então, um tempo realmente de renovação, né? De restauração. Então, eu acredito que é uma nova fase, né? Um novo ciclo. Os 6 anos é justamente o número que se encerra um ciclo, né? Na Bíblia, o número 6, ele fala de renovações de ciclo, né? Conclusões de ciclos para o começo de novos ciclos. Então, acredito que a sua ida a São Paulo, querida, com certeza é um novo ciclo, uma nova missão, um novo propósito do Senhor, né? Já preparou tudo também. Acredito que o nosso Deus é aquele que ele cuida de cada detalhe, ele nos leva, nos move com propósito. Principalmente você que tem uma linda história, uma trajetória, né? De cuidado de mulheres, né? Que foram vítimas, né? Do câncer, e sua linda história, sua trajetória, né? Ganhei até essa cartilha aqui, ó, ABC da Mama, em cordel. É muito chique, viu? E, gente, nos bastidores aqui, antes de começar a gravação do podcast, né? A querida Sandra falou uma frase que me impactou. E tenho certeza também que vai ser um impacto para você. Então, ela mesma, né? A autoria dela, a frase, né? Todo o peso dessa frase, o que representa essa frase, né, amada? Então, compartilha conosco aí essa frase, a história, o contexto que está por trás dessa frase, querida. Nossa, é uma frase que surgiu assim, divinamente, né? Que tudo acontece, como eu te falei, sempre tem uma iluminação, né? Sempre Deus manda a iluminação. E essa frase veio num desfile, num evento, que a gente tem que se apresentar e falar. Aí eu busquei das entranhas, aí falei, eu tive câncer, mas ele nunca me teve. Meu Deus, bravo! Meu Deus, isso é tremendo, gente. Exatamente. Do medo ou protagonismo? Porque Sandra escolheu ser protagonista, né, amada? Escolhi ser águia. E é isso, parabéns. Águia, né? Tempestade, a notícia ali não paralisou, não deixou aquele medo tomar conta dela, né? Da sua mente. Ao contrário de muitas mulheres, infelizmente, né, Sandra? Exatamente, que não sei, que o preparo espiritual é muito importante. Eu não sei qual a religião que você está ouvindo, o podcast, eu não vejo essa questão, mas a questão espiritual, a questão sua ligação com Deus é muito importante em todos os momentos, bons ou ruins. Se você não tem essa ligação direta, acho que qualquer notícia vai impactar. E comigo não aconteceu. Até hoje eu me pergunto, né? E também já tenho uma resposta. Por que comigo foi tão simples? Né? Mas aí vem a resposta, né? Como eu ouvi essa semana, uma senhora disse, porque sua ligação com Deus é muito fina. Sim, é. Eu disse, é mesmo, mas é muito fina, é uma ligação muito delicada, é muito sua, é muito pessoal. E olha que era uma pessoa que nem me conhecia. Mas pode ser por aí mesmo. Com certeza, né? E justamente aí o tema do nosso podcast, reconectadas com Deus, diante dessa vida, dessa correria das mulheres, né? Sabemos que são muitas demandas, né, Sandra? Então, fica a desejar a sua conexão com Deus, né? E fica aquela oração no automático, nem acorda, nem olha para o céu, nem agradece pelo dia, pela manhã. Tem uma frase que eu falo, dorme como um bicho e acorda como um bicho. Porque não ora, não conversa com Deus. Mas é verdade. Não conversa. Eu digo, a gente quando vai dormir tem que limpar a mente. Aí como é que eu vou limpar? Eu vou ouvir uma palavra, eu vou lá no YouTube, procuro uma mensagem, alguma coisa que limpe minha memória para que eu durma e tenha as iluminações que eu te falo, né? De madrugada eu tô sempre tendo uma iluminação, eu acordo e já anoto, para não esquecer o que foi que Deus mandou, né? O Senhor mandou dizer, lembra dessa brincadeira? Aí, mas é isso, tem que estar sempre renovando. Sandra, você falou algo muito importante. Infelizmente, as pessoas estão com comportamentos, posso dizer, até piores do que animais, amiga. Porque a gente pode observar que os animais, eles já acordam louvando ao Senhor, né?
Então, muitas vezes a gente está ali escutando o cântico dos pássaros, né? Ou seja, eles já começam o dia glorificando a um Deus que vai prover o alimento daquele dia. Então é incrível como a gente vê ali pessoas preparando um alimento para os pombos, né? O meu pai tem muito esse costume de não deixar os alimentos do pombo. Não pode, rapaz, que faz mal, né? Minha mãe fica ali brigando. Mas você vê, isso já é um resultado de como eles começam o dia deles, né? Adorando ao Criador, ao seu Criador. Então, muitas vezes, a pessoa não começa o dia, não agradece a Deus pelo ar que está respirando, né? Por estar ouvindo o canto dos pássaros, por estar com sua saúde, ter o trabalho, né? Para se deslocar para o trabalho. Então, nem agradece. E termina o dia também, dorme também ali, sem agradecer a Deus pelos livramentos que o Senhor concedeu naquele dia, né? De tragédia, de acidente, bala perdida, tantas coisas, né? Tantas coisas trágicas que poderiam acontecer naquele dia e o Senhor livrou pro povo, né, amada? Então, assim, como é importante a gente ter essa conexão com Deus, que nos torna mais gratos, mais próximos dele, e um relacionamento assim que nos ajuda a vencer dias difíceis, diagnósticos difíceis, né? Como você aí venceu, e com essa frase aí, essa frase extraordinária aí, né? Exatamente. É assim, eu costumo falar que a gente tem que ter uma conexão direta com alguma coisa, né? E outra, quando a gente aceitar que só em acordar já é um primeiro milagre, não é? Porque é aquela coisa, Deus não tem obrigação comigo nenhuma. Com nada, não tem. Mas Ele está ali, misericordioso, fazendo com que eu acorde, com que eu respire e com que eu esteja firme no chão. Porque até isso é milagre. Não é? Quem é que me mantém firme no chão? Com os pés no chão? Quem é que me mantém em pé? Aí, por que eu acordei? Porque eu estou respirando. As pessoas têm que entender isso, que não é por acaso que as coisas acontecem. Então, o nosso primeiro milagre, todo dia, eu sempre falo na palestra, você já viu um milagre hoje? As pessoas ficam se perguntando, você acordou? É o primeiro milagre da sua vida, todo dia. Então, para as pessoas entenderem que tudo é conexão. Sandra, querida, por favor, compartilhe conosco como foi sua experiência, né, ao receber o diagnóstico, né, diante de toda a sua superação, a ponto de ser autora de uma frase célebre, né? Então, compartilha conosco como foi essa experiência, ao receber o diagnóstico. Foi no dia do meu aniversário, foi um presente divino, que sempre vi como presente, nunca como castigo. Não, que Deus não castiga, não. Ele manda assim, manda os avisos, eu digo que a faculdade divina, eu fiz uma faculdade divina, né? Me preparei e entendi, porque quando eu comecei o tratamento, a quimioterapia tanto cura quanto ela mata, e eu vi muita gente morrendo por conta da quimioterapia, e eu ia ser uma delas. Aí fiquei internada no paliativo. Quando eu fui entrar no paliativo, na enfermaria tinha 5 leitos, me colocaram no leito 3, que era no canto da parede. E eu chamei a enfermeira e pedi, olha, me coloca no leito 5, que é na janela, e eu sou uma fofoqueira, e eu gosto muito de fofocar, eu não quero ficar aqui imprensada nessa parede, não. E ainda disse assim, entre 2 pessoas que já também tá nas últimas. Então deixa eu ir pra janela, né, ver vida. Aí ela, mas Sandra, abre o pontuário, tua medicação tá pro leito 3, vai ser um problema, é só o leito 5, eu vou pro leito 5 e fui. Fui pro leito 5, na janela. E o que aconteceu? Eu digo que isso é coisa sobrenatural. Só Deus explica. Veja o que aconteceu. A paciente do leito 1 faleceu. Tudo bem. Aquela enfermaria, infelizmente, é para isso. Só que não precisa ser na sequência. A do leito 2 faleceu. Meu Deus. A do leito 3 faleceu. Quando a do leito 3 faleceu, eu chamei a enfermeira. Eu disse, vem cá. O nome dela era Bia. O nome da minha filha é Beatriz. Bia, vem cá, por favor. Isso que é, Sandra? Coloca mais uma cama para o leito 6. Ela fez, por quê? Eu quero pular de novo. Pular o quê, mulher? Eu tava no leito 3 e eu pulei pro leito 5. A do leito 4 tá indo embora. A próxima sou eu. Então eu quero pular de novo. Aí ela fez, mulher, nem na hora da morte. Essa mulher, nem na hora da morte. Deixa eu aceitar a morte de uma forma tranquila, né? Enfim, só que a gente brinca, mas não é fácil você ver na sua frente uma jovem de 38 anos morrer de câncer de mama, quando que você também está com a mesma enfermidade. Situação essa. Você está no mesmo lugar que ela. Você não é diferente. Você não é diferente. Se você foi colocada ali,
Mesma situação. O médico chamou meu esposo, conversou com ele sem eu ouvir. E no outro dia estava lá a enfermaria cheia de gente para me visitar. E meu esposo fez um vídeo. Gente, venha visitar a gente. Esse vídeo tá no Facebook. Venha visitar a gente. Aqui tem tudo. Tem médico, tem medicação, mas falta o principal: acolhimento, amor. Vem visitar a gente. Só que eu não sabia por que aquele vídeo. Eu vim saber há 2 anos atrás. Aí tá certo. Passou-se isso. A do leite 4 estava realmente partindo. Esse a próxima sou eu. Só que quando você dorme à noite no hospital, que você está internada, você acorda assustada, porque quando vem aquela maca para pegar o corpo, é muito barulho. Né? Eu chamava a forma de bolo de rolo, porque ela é meio boleada assim. E você acorda assustada. Ai, não fui eu. Você entendeu? Aí de noite. Meu Deus, que experiência forte. Fortíssima. Quando eu falo que eu gosto de fofocar, eu digo, eu amo a fofoca. Mas eu falo mal de você, a pessoa certa. Ou bem, eu falo com Deus. Aí à noite, todo mundo dormindo e eu lá brigando com Deus. Eu não fofoquei dessa vez, eu briguei. A primeira pergunta que eu fiz: por que o Senhor me colocou aqui? Muito chateada. Muito chateada. Eu não quero morrer. Eu não vim aqui para morrer. Eu aceito qualquer coisa, menos a morte. E principalmente aquele saco cinza que colocam, que é muito feio a cor. Aí eu entendi o que é que o Senhor quer de mim. Eu já entendi tudo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: me tire daqui amanhã. Amanhã eu quero ir para casa. E eu prometo ao Senhor que eu não paro mais. Aí ela fez: qual era a tua missão? O que é que ele queria? É o que eu faço hoje. No outro dia, o médico chegou, nem o médico entendeu. Ele foi na enfermaria, pegou o prontuário, olhou. Eu fazia uns 5 a 6 exames por dia de sangue. Aí eu olhava: tá sangrando, Sandra? Que eu tava com sangramento, que eu tava já desencadeando a leucemia. Um pouquinho. E a mancha, né? Que eu já tava com as placas roxas na perna. Aqui tem uma, assim, eu sempre muito tranquila. E ele, só um momento, foi e voltou sem entender. E eu, pronto, ele vai dizer que eu vou morrer hoje. Né? Que já fica aquele drama, aquela tensão. Assim, porque esse homem não fala logo. Aí ele voltou meio sem aquela cara. Sem acreditar. Que sabe o que eu imagino? Quando tira pedra, vem embora, Lázaro. E o povo ficou. Eu imagino a cara do povo ali. Como o homem tá morto? Cheirando mal. Tu entendeu? Aí o médico fez. Só faltou dizer, levante e anda. Porque ele fez: você vai para casa, eu vou te dar alta. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Aí eu disse: como assim? E meu tratamento? Vai parar? Não, daqui a 20 dias você volta, vai dar continuidade. Só que quimioterapia, seu tratamento vai voltar. E ele não explicou nada, porque nada ele entendeu. Não se explica. Aí quando eu fui, recebi. Aí quando eu saí, uma senhorinha que é assim, no rodízio, morre e entra outra, morre e entra outra. Aí quando tava a senhorinha no leito 1, eu realizei um dos últimos desejos dela, foi chupar uva. Meu esposo levou pra mim, ela: Sandra, eu queria uma uvinha. Eu disse: não, velho. Pedi pra meu esposo ir comprar pra ela. Aí ele foi e trouxe, ela chupou a uvinha, tudinho. Aí quando eu tava saindo, ela abriu os braços e fez: ô meu anjo, não vai embora não. Você é um anjo daqui. Eu disse: olha, faça feito eu. Saia viva. Nossa, tá bom. Exatamente, saia viva. Mas aqui eu só volto pra te salvar. Aí eu prometi isso com Deus. Essa foi a minha promessa com ele. Salvar vidas. Tanto é que eu tatuei: salve vidas. Na minha cirurgia. Eu tenho isso tatuado: salve vidas. E tem outra frase: eu me importo, porque eu sou paciente. Também tatuado. Que é para os médicos, quando forem fazer exame, entender: você tá aqui para salvar vidas. E você tem que se importar, porque você é paciente. Não paciente de doente, porque você tem paciência de atender alguém enferma. E nem todo mundo tem. Que eu não tenho que ser paciente. Quem enferma sou eu. Eu tenho que ser muito impaciente e cobrar sua paciência. Né? Porque até a inversão é complicado. Você achar que alguém doente é paciente. Não, ele não tem que ser paciente. Por que ele tem que ser paciente? A paciência tem que ser minha, que estou cuidando dele. Existe até essa inversão. E foi isso que Deus me colocou. Ele me deu essa universidade divina, que é o câncer de mama, para salvar vidas. Meu Deus. Eu ainda estou aqui emocionada, gente, porque
Verdadeiramente. Que linda história, viu? E você entender que o propósito de Deus naquele momento não era a sua morte. Porque ele tinha uma missão, um desafio muito grande para você executar, né, Sandra? E tô muito emocionada, porque você entendeu, você reivindicou ali com o Senhor, né? Corajosa, né? Corajosa, reivindicar ali. Porque Deus realmente precisava te levantar como instrumento, né? Então, fala como começou o Instituto da Mama, do ABC da Mama. Sabe que todo começo é difícil, mas você tá aí firme nesse propósito, nesse voto que você fez com Deus, né? Tatuou aí, como você falou, né? Tatuou as frases na sua cirurgia. Então, fala pra gente aí do Instituto, quantas mulheres você tem dado assistência, né? Quantas pessoas estão juntos com você, né? A gente sabe que é uma minoria, mas o que importa é a mão do Senhor sustentando, né, amada? O principal eu tenho, né? Que é a mão de Deus. Amém. Glória a Deus. É o principal. E, assim, o Instituto surgiu a partir do momento que eu coloquei o pé no chão, que saí daquela maca, daquela cama. A partir daquele momento, eu e meu esposo, a gente já montou uma cartilha tirando todas as dúvidas, que vocês não têm ideia de quantas pessoas vêm do sertão e ficam lá sozinha, porque a família não vem, que é muito distante, e quantas mulheres são abandonadas ali dentro. Então eu vi muita coisa, eu e ele, a gente viu muita coisa, muitas perguntas simples, sem resposta. Então a gente fundou a cartilha em 2018, eu ainda estava em tratamento, e, e as pessoas começaram a pedir, eu quero cartilha, eu quero cartilha. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu fiz o que eu tinha na mão. Comecei a vender as roupas que eu não mais usava, os saltos que eu deixei de usar, porque Deus me colocou de pé no chão, me tirou do salto. Eu disse, eu quero você com o pé no chão, e fez isso. E olha que meu salto era bem Luiz XV. Luiz XV. É. E eu fui entendendo e aceitando tranquilamente, naturalmente, como um beber água. Então, fui fazendo e a cartilha a gente começou a distribuir. Aí vi a obrigação de abrir o instituto, formar o CNPJ, ter uma equipe. Aí formamos uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, mulheres fortes, cada uma na sua área. Cada uma trabalha, né? Tem seus trabalhos. A única que não trabalha até hoje sou eu. E eu entendo, né? Aceito, Senhor, aceito. Não sei como a gente já conseguiu distribuir mais de 6.000 cartilhas sem ter R$1. Mas distribuímos. Eu fui para Brasília porque o médico tinha me dado 5 anos, né? E no meu 4º ano eu consegui ir para Brasília sem conhecer ninguém lá, mas elaborei um projeto e fui e consegui, através dessa minha ida, 2 projetos de lei que foram aprovados, estão em tramitação em Brasília, pouca gente sabe, que é um para mercado de trabalho, não gosto mais de cota para mulheres que tiveram câncer de mama. As empresas têm que ter, isso está em tramitação. Outro é para concurso público, havendo empate. Se o empate for entre uma mulher que teve câncer de mama e outra pessoa que nunca teve nada, então a vaga é dessa mulher. Teve um projeto que já foi aprovado em 2021, que teve coautor na nossa cartilha, que é o projeto de navegação a mulheres com câncer de mama, que é o hospital ter uma equipe multidisciplinar para navegar esse paciente, saber da família, de onde vem, o que precisa, explicar tudo isso. Então, isso já é lei. E teve um agora que uma senadora colocou esse projeto, que foi aprovado, que infelizmente nem tudo é falado de onde vem, né? Mas antes dela ser senadora, eu já tinha levado para ela em Brasília, que era o selo rosa nas empresas. Aquelas empresas que contratarem mulheres recebem um selo rosa. E o que é esse selo rosa? As empresas vão ter benefícios, vão ter redução de imposto, contratando mulheres que tiveram câncer de mama. Isso tudo saiu do nosso instituto. Então, quantas mulheres a gente já atendeu? Vou te falar só esse ano. Só esse ano foram mais de 500. Muito mais que isso. Mamografia que a gente consegue encaminhar. Só em uma cidade a gente conseguiu recentemente 100. Em outra mais de 200. E assim vai. E aí você, como é que vocês conseguem isso? É a mão de Deus. Porque se não for, nada acontece. Se a gente for esperar pelo poder público, só vai ser mais um. Felizmente. E a gente não quer ser só mais um. A gente quer fazer a diferença e tem feito a diferença. Por que ninguém sabe dessas leis? Porque o médico me perguntou, Sandra, por que ninguém sabe? Doutor Guilherme, porque o egoísmo é muito grande. Somos uma formiguinha. É uma formiguinha. Mas tem feito a diferença. Que tem feito a diferença, mas que incomoda. Gente, eu tô aqui folheando a cartilha, né, que a querida Sandra me presenteou. E tem aqui, ó, achei bem interessante, esses 7 tipos de câncer de mama.
Então, eu quero que a amiga Sandra fale para nós, né, qual foi o seu tipo de câncer de mama e também as consequências, né, que existe pós o tratamento, pós a quimioterapia, né, como Sandra estava falando aqui também, né, antes da gravação, falando um pouco pra gente. Então, fala e compartilha conosco as informações que de tamanha relevância, né, Sandra? Exatamente. Existem vários tipos e subtipos de câncer de mama. O meu, só 15% das mulheres no mundo tem. E geralmente, quando descobre, é letal. Né? E foi o triplo negativo. É que o único tratamento que tem até hoje, existe a quimioterapia para alguns, outros, quando dependendo do BRCA, alguma coisa, esses fatores científicos que a gente não precisa falar, que isso cabe a médico, então aí que vai uma radioterapia, e nem todos tomam a medicação depois do tratamento, como é natural, se tomar 5, 10 anos daquela medicação pós-tratamento. Para triplo negativo não tem, o que tem faz a mastectomia, e faz a quimioterapia. Só que existe, tanto para o triplo, como para qualquer outro tipo de câncer, existem sequelas que a quimioterapia deixa. Isso é pouco falado, sobre as sequelas da quimioterapia. Porque, por exemplo, e são sequelas que vêm depois de 5, 6 anos, né, de tratamento, e ainda existe. Porque comigo está acontecendo, eu descobri esse ano que eu estou perdendo a audição. Meu Deus. Né, por conta da quimio. Eu faço revisão da lente do meu óculos a cada 6 meses. Porque existe um envelhecimento precoce da minha visão, que o médico já falou, você tem uma visão de idoso. Né? Então tem que estar sempre fazendo, e a minha visão ela cobra isso. Outro que acontece é a memória, é a que se chama névoa cerebral. Né? Uma neve que você esquece nomes. Você estava conversando com você antes e esqueci uma frase minha mesmo, né? Que deu um branco, esquece nomes, esquece de lugar, de telefone. Então são esquecimentos que às vezes as pessoas, mas você é relapse. Não é. E isso tem que ser falado, porque, pasmem você, às vezes o companheiro deixa a mulher até por isso. Né? Porque não entende. Existe a menopausa precoce, existe o ressecamento, canal vaginal, onde vai fazer com que impeça ela ter uma relação sexual sem dor. E muitos homens deixam a esposa por ignorância do bem, né? Aquela ignorância onde ele não é preparado para esse tipo de situação e a mulher não entende. Não tem uma equipe multidisciplinar quando existe a navegação, a lei da navegação. É o que a gente fala, o que salva a vida hoje é a informação. E quem tem a informação na mão não é bem visto, não é bem quisto, não é aceito. E quando você leva a informação para aquela pessoa que está lá no sertão, que a gente faz, que está lá no interiorzinho, na zona rural, que explica, olha, vem cá, até para fazer o autoexame, olha, vai entender, por que eu estou passando por isso, que meu marido não está conseguindo. E a gente explica, a gente dá aula, chama até o sexy shop do bem, para explicar a ela que existem formas para que ela não sinta dor. Conversa com o esposo, explica o que está acontecendo com a mulher. Ela não deixou de ser mulher, só que existem algumas coisas que precisam ser revistas. O que tem que acontecer, que a gente sempre fala o ABC, que tem que ter o acompanhamento não só do mastologista e oncologista, tem que ter psicológico, psiquiátrico, psicanalista, tem que ter o ginecologista principalmente. E o odontologista, porque eu perdi 5 dentes, tem gente que perde mais. Meu Deus. Você sabia disso? Eu confesso que eu não sabia. Eu confesso que eu não sabia desse pós, né? E na intensidade, né? Porque perder dente, memória, audição, né? E você até falou que não pode nem recorrer a um aparelho auditivo no momento, porque tem que esperar perder a audição, né? Então, assim, meu Deus, é triste, né, amada? Em pleno século XXI, né? Diante de tantos avanços, né? Na tecnologia, na saúde, né? Tantos procedimentos, e não repassar essas informações, né? Acredito assim que, como o SUS, falando de SUS, é muito superlotado. A quantidade de mulheres são mais de 73 mil só de diagnóstico esse ano. Então a maioria está no SUS. O médico não tem tempo. É uma batalha contra o tempo para salvar aquela mulher que já recebeu um diagnóstico tardio, porque existe a lei de 30 a 60 dias que eu já discuti até isso em Brasília, na Comissão de Combate ao Câncer, dizendo que é humanamente impossível um médico do SUS começar um tratamento de câncer de mama, qualquer câncer, com 30 a 60 dias. Até porque ele precisa primeiro passar pela regulação para conseguir um mastologista.
Passa pelo mastologista, volta para fazer exame. Para conseguir, através da regulação, fazer um exame. É outro drama. Se ele tiver dinheiro, ele corre contra o tempo. Foi o que aconteceu com o meu diagnóstico. A médica disse, corra contra o tempo. Se você tiver dinheiro, melhor ainda. Pague e volte o quanto antes. Porque o tipo de câncer que você tem é muito agressivo. E aquele que não tem? É a realidade, né? É uma realidade que a gente vive. De muitas mulheres, mulher, criança. Então, é uma realidade muito triste. E isso a gente explica através... Nossa palestra é bem diferente. Porque a gente explica tudo. Qualquer pergunta que chegar, a gente explica. Divinamente, eu não sei, né? Eu disse, meu Deus, eu me preparou muito. Porque eu fui a um podcast onde falamos sobre questão jurídica. E a pessoa que me acompanhou fez, meu Deus, tu calou a boca até da advogada. Porque ela falava uma coisa, eu rebatia assim, não, mas vamos corrigir. Não é assim. Para uma determinada categoria, uma categoria sim, mas outra não. Gente, ó, que podcast enriquecido, né? Essa edição, querida Sandra, trouxe a cartilha, né? E ainda trouxe essa demonstração aqui, ó. Uns seios, né? Um seio, representando aqui. E mandou fazer um exame aqui, ó, um autoexame, pra achar aqui os nódulos, né? Achou? Achei 2, ainda falta 1. Então aqui eu quero que ela compartilhe aqui, né? Mostrando. Infelizmente, tem muitas mulheres que ainda não sabem fazer esse autoexame, né? Não sabem fazer esse autoexame, então... As mulheres têm costume assim de não apalpar a mama. Eu não sei se é tabu, eu não sei o que é. Mas você tem que apertar. Não é fazer aquela coisinha Superficial. superficial, você só vai sentir a pele, né? E quando a pessoa, um dos sintomas de câncer de mama é que a pele fica tipo casca de laranja, aquela casca de laranja velhinha, né? Ou o bico, ele começa a inverter, começa a entrar, ou sair um líquidozinho, né? Aquele líquido meio transparente, né? E o principal é apalpar, porque senão você não vai. Agradeço a Deus de não achar. Aí eu já achei um aqui. Aí tá durinho. Né? O que é que eu vou fazer então? Vou me desesperar, é? Não. Fazer exame. Qual é o exame que eu faço, Sandra? A partir dos 40 anos de idade. Mamografia, vai no mastologista. Gente, médico de mama é mastologista. Você vai ser uma médica. Não esqueçam disso. O ginecologista, ele pode até olhar a sua mama, mas ele não pode fazer nada além de dizer. A única coisa que ele vai dizer, um médico bom, procure um mastologista. Ele passa até exame, faça mamografia, qualquer coisa, ultrassonografia de mama, mas leve a um mastologista. Lembre-se disso, que é mastologista que procura. Mas vocês têm, e não é só na mama, tá bom? Você tem que procurar também na axila. Interessante. Né? Você levanta o bracinho e procura na axila também. Interessante. Abaixo da mama também. E aqui no colo também. E aqui, olha, se tem alguma glândulazinha, alguma coisinha. Aí tem, aí você vai no médico, não se desespere, porque nem todo caroço é câncer. E quando é que eu não devo me fazer esse autoexame? Quando é que eu não devo? Uma semana antes e uma semana após menstruação. Se você menstrua. Ah, mas eu tô na menopausa já não menstruo mais. Então, mas você sabe qual foi a sua última menstruação. Então você vai sempre naquele período. Porque sempre nesse período tem sim um nódulozinho, um carocinho que é normal, natural. Né? Posso dar uma dica? De ouro. Deve, querida. Que eu só soube dessa dica de ouro depois que eu fui fazer a minha consulta com o cirurgião plástico para reconstrução mamária. Foi quando ele me disse essa dica. Aí eu perguntei a ele, por que só agora? Você usa desodorante antitranspirantes de qualquer marca? Usa? Você não gosta de ver a sua axila suada? Passe a gostar. Porque antitranspirante, ele tapa os poros. Quando tapa os poros, o que é que acontece? Você fica, às vezes aparece uma cabeça de prego, né? Um carocinho, tá inflamado. Aí eu sempre falo, olha, vamos no popular. Um canal na sua rua, entupiu de lixo, vem a chuva, a água vai transbordar para os lados, vai adoecer o canal, não vai? Assim mesmo é a gente. Aí quando ele me falou isso, aí eu perguntei por que só agora? Por que isso não é passado antes? A questão do autoexame, de como fazer, eu também só soube quando eu fui fazer, marcar minha cirurgia plástica, da reconstrução da mama. Aí eu perguntei por que só agora? Por que na televisão não passa assim? Né? Então, a pressa. Né? Quanto mais melhor. Quanto mais venda, melhor.
porque não é normal. Tem desodorante aí 72 horas, né? Sem transpirar. Isso. Gente, 72 horas sem respirar, tu consegue? Dá pro nariz. Sem ventilação correta, né? Natural. Natural. É natural. Ah, Acho que a gente perdeu esse contato com a grama, com a terra. isso. Aí deixa teu corpo respirar, botar pra fora o que tem que ser colocado. Aí uma senhora fez, mas a minha neta, ela tem uma catinha de sovaco. Mesmo assim, mulher. Ela tem uma sovaqueira e ela é novinha. Eu disse, olha, ela deve estar tomando muito leite. Passar limão, né? Eu ensinei, aí você quer que ela passe? Mas às vezes a alimentação faz isso. Muda, o odor fica diferente. E geralmente pessoas que tomam muito leite, muito derivado, ela tem um odor diferente, um cheiro mais forte. Podcast riquíssimo de informações, né, Amanda? Mas esse é o trabalho da ABC, informar. E estamos aqui, né, nos despedindo desse podcast, desse episódio, né, especial, Outubro Rosa, com essa convidada maravilhosa, meu Deus, foi muito enriquecedor hoje, muitas informações riquíssimas, né, e a palavra é gratidão, Sandra, pelo seu tempo, né, de estar aqui, gravando conosco, aí nessa última semana, né, você vai estar aí, novo ciclo, Estado de São Paulo, que Deus abençoe, creio que Deus já preparou tudo, e que Deus abençoe aí essa nova fase também do ABC da Mama do Instituto, né? Que tanto tem ajudado, agregado com tantas informações. Então, deixa aqui as redes sociais para que possamos, né, encontrá-la, informações, como adquirir também a cartilha, né? Eu creio que ainda vai estar continuando distribuindo essas cartilhas, né? Tão rica, né? Tão rica para nós mulheres, né? E compartilhar com outras mulheres também. E compartilha com outras pessoas também esse podcast, porque tenho certeza que foi muito enriquecedor. Nossa, eu tenho que agradecer de novo. E realmente estou indo para São Paulo. O ABC está indo para São Paulo. Muita gente pergunta, mas por quê? Esse primeiro pergunta a Deus, segundo pergunta aos homens. Não é fácil, como eu deixei aqui escrito no discurso que teve no Jantar Rosa, você não me quer por perto. Quando a gente fala você não me quer por perto, a gente está falando sobre o ABC da Mama, porque o ABC da Mama, ele dá voz, vez às pessoas que não têm um lugar de fala, não têm direito, então a gente grita. Mas você é muito escandalosa, grita demais. Mas às vezes precisa gritar. Mas eu recebi uma palavra da missionária lá da igreja. Missionária Sara. Ela nem sabe, mas aquilo foi pra mim, que eu preciso recolher um pouco, né? Subir um monte. Pelo menos uns 5 meses, renovar. Porque como águia, preciso renovar minhas forças. Mais alto. Exato, e se prepare, porque quando eu voltar, que bater as asas, vai voar muita coisa. E quem quiser continuar acompanhando o trabalho do ABC da Mama, que não vai parar, tem o Instagram, o @abcdamama.oficial. Lá no Instagram você tem o direcionamento para o canal do YouTube, para o site, tem o nosso WhatsApp. Então você pode entrar em contato com a gente. Eu mesmo estando em São Paulo, ou seja, lá em Gramado, não sei por onde vou andar, mas aqui não vai parar, porque é missão.